Oi gente, eu sou a esposa do Rodrigo, meu nome é Clévia e hoje nós vamos falar sobre inconstância. Em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Verso 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre inconstância, que é isso que Tiago está falando aqui no verso 8, sobre essa pessoa que é inconstante em todos os seus caminhos. Alguém que duvida, alguém que não permanece, alguém que facilmente muda. E eu fui dar uma pesquisada no dicionário e ver o que significa de fato alguém ou algo inconstante. E diz assim, que é alguém que está sujeito a mudanças, a variações, alguém que não se mantém uniforme, intermitente, é alguém ou algo que é mutável, que é variável. Resumidamente, é algo que não é seguro, algo ou alguém que não é confiável. Você provavelmente conhece alguém assim, alguém que rapidamente muda de ideia, alguém que não permanece, alguém que rapidamente muda de ideia sobre aquilo que acredita, sobre aquilo que deseja para a vida dela. É alguém improdutivo que não permanece naquilo que ela acreditava há poucos minutos atrás. Essa pessoa, ela acredita que as suas emoções devem determinar a situação que ela está vivendo. Então, se ela está feliz, toda a situação para ela é feliz e todas as coisas estão bem. Mas quando algo acontece, ela é alguém que rapidamente já muda e já faz com que as suas emoções, aquilo que ela está sentindo, domine aquela situação. Então é como uma criança. Você já imaginou? Você já viu uma criança? Quando a criança ela está feliz, para ela tá tudo bem. Mas quando ela precisa de algo, quando ela quer algo, ela não fica analisando a situação, ela não fica analisando o lugar onde ela está ou as pessoas com quem ela está, ela simplesmente quer aquilo e ela deseja, e as emoções dela rapidamente começam ali a aparecer e a dominar toda aquela situação. E essa pessoa inconstante, nós podemos comparar ela com uma criança. É alguém que não faz noção da situação onde ela está, do lugar onde ela está, mas as suas emoções dominam toda aquela situação. Então é isso que Tiago está falando, que é alguém inconstante em todos os seus caminhos. E algo que nós precisamos entender é, se nós não somos constantes no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus, nós não seremos constantes em mais nada. E nós somos comparados, assim como Tiago falou, como a onda do mar. Como nós vemos a onda do mar, dependendo do vento, daquele lugar ali, se está forte, se está fraco, a onda se forma, mas rapidamente ela se mistura com as outras águas e acaba, rapidamente a onda se acaba. E alguém inconstante é assim, é alguém que muda, é alguém variável e que não se dá para confiar. Alguém constante é alguém que facilmente é manipulado, é alguém que facilmente é convencido a mudar de ideia. Em Gálatas, no capítulo 1, Paulo, ele chama a atenção ali dos Gálatas porque eles estavam mudando o evangelho, estavam acreditando em um outro evangelho que lhe estava sendo anunciado. E no capítulo 1, no verso 8, Paulo chama a atenção deles e diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Ou seja, eles estavam acreditando em qualquer coisa que estavam vindo ensinar para eles e estavam deixando de acreditar, de permanecer naquilo que Paulo, naquilo que já tinha sido pregado, que era o verdadeiro evangelho. E alguém inconstante é alguém que facilmente se deixa ser manipulado por ideologias erradas, por ideias erradas que vão totalmente contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Então, por isso a importância de nós sermos constantes na nossa vida com Deus, na nossa busca ao Senhor, no nosso relacionamento com Deus. Porque, como eu falei, se nós não formos constantes nisso,
toda a nossa vida vai ser inconstante. Nós não vamos permanecer em nada. Nós vamos estar sempre como a onda do mar vindo e voltando e nós nunca vamos permanecer. O outro ponto que eu gostaria de falar é que alguém inconstante é alguém que se desespera facilmente. É alguém que não sabe lidar com as tempestades da vida, é alguém que não sabe lidar com os problemas que surgem. Então, quando alguma coisa acontece, essa pessoa ela já muda e ela já fica desesperada. Em Salmo, no capítulo 4, no verso 7, Davi diz o seguinte: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse salmo se encaixa perfeitamente na época em que Davi foi perseguido por seu filho Absalão. E nós vemos aqui que mesmo Davi, em toda essa situação difícil, olha o que ele fala aqui, a alegria, o Senhor encheu o coração dele de alegria. E ele fala que essa alegria não é a alegria de quem tem fartura de trigo e de vinho, mas é uma alegria diferente, é uma alegria que não se determina pela situação em que vive, mas é uma alegria que permanece. A Bíblia também vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, é uma alegria que fica, é uma alegria que não está baseada na situação em que vive, não é uma alegria que vem só quando as coisas estão bem, não, é uma alegria que mesmo no turbilhão de emoções ruins, é uma alegria que mesmo quando tudo vai mal, ela permanece e ela fortalece, é isso que a Bíblia diz. Então, Davi, mesmo passando por toda essa perseguição, ele não entregou os pontos. Ele fala que o Senhor encheu o coração dele de alegria. Em outro salmo, no Salmo 27, no verso 4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Repare que Davi fala que uma coisa ele pediu, mas ele também diz: e a buscarei. E o inconstante, infelizmente, ele não consegue permanecer na sua busca diária com Deus. Mas ele rapidamente muda, porque, como eu falei, as emoções dele determinam em como ele vai viver. E nós sabemos que a nossa vida, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. Nós não vivemos por vista, a Bíblia fala isso. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vivemos pela fé. Quando nós cremos em Jesus, um dia na nossa vida nós tomamos essa decisão de seguir a Jesus e para isso acontecer nós não vimos Jesus com os nossos próprios olhos, mas nós o seguimos porque nós cremos, porque nós temos fé, porque acreditamos em tudo aquilo que está escrito, nós acreditamos em tudo aquilo que Ele deixou registrado para nós. Não é conto de fadas, mas para nós é uma verdade. Então, por isso, nós não somos baseados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, mas sim por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós vamos ler João no capítulo 15, a partir do verso 4, que Jesus diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, Jesus fala. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Como nós vimos, Tiago estava falando lá no capítulo 1, onde nós lemos, ele diz que aquele que duvida, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque duvida. A Bíblia vai falar que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Porque a nossa vida com Deus, ela é baseada na nossa fé, na fé que nós temos nele. E olha o que Jesus está falando: se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e lhes será concedido. Nós sabemos que se a palavra do Senhor permanecer em nós, e nós permanecermos nela, nós consequentemente vamos viver baseado nessa palavra. Então tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor vai ser baseado nela. Então nós nunca vamos pedir algo que não seja a vontade de Deus. E é isso que Jesus está falando. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e lhes será concedido. Mas como nós estamos falando aqui, para o inconstante permanecer é algo impossível.
ele não consegue fazer isso sozinho. E é aí que entra a ajuda do Espírito Santo, é aí que entra a nossa disciplina. Hoje, porque nós cremos em Jesus, porque nós temos uma vida com Deus, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da nossa carne. Então hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos dizer não. Nós podemos dizer não para nossas emoções erradas, nós podemos dizer não para os nossos sentimentos errados, para os nossos pensamentos errados, para os nossos desejos errados. Nós conseguimos dizer não e assim permanecermos no Senhor. E assim nos disciplinarmos, disciplinar a nossa carne, disciplinar o nosso corpo com a ajuda do Espírito Santo de Deus e assim permanecermos no Senhor. Então, se hoje, se por esses dias você está se sentindo alguém inconstante, alguém improdutivo nos seus negócios, improdutivo nos seus relacionamentos, improdutivo em qualquer coisa, talvez você precise analisar, talvez eu precise analisar a nossa vida com Deus e se nós estamos sendo constantes na nossa busca com Ele. Porque se nós não formos constantes nisso, nós não seremos constantes em mais nada. Nós seremos pessoas improdutivas e como as ondas do mar, que se formam, mas rapidamente se misturam com as outras águas e vão embora. Porque é alguém duvidoso, é alguém que não confia, é alguém que não permanece. Então, para encerrar, é isso que eu quero dizer para vocês. Permaneça no Senhor. Não duvide, confie nele e entregue todos os seus caminhos a Ele. Entregue as suas aflições, entregue todos os seus medos, que com certeza o Espírito Santo vai te ajudar a permanecer em tudo aquilo que Ele tem para você. Então é isso, tchau!